Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que bom! Para vocês é dia 10, para mim ainda é dia 8. Estou gravando a aula da quarta-feira. Gente, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de explicar duas coisas para vocês. Primeira, que dia 12, vocês não podem se esquecer que vocês têm uma entrega do vídeo do paradidático para postar, tá? Gravem o vídeo. Ele precisa ter um link para você mandar para mim esse vídeo, tá bom? Há alunos que sabem jogar para o YouTube a gravação que fizeram pelo celular. Se você souber, jogue no YouTube e manda o link para mim, certo? Falem alto para que eu possa escutar, porque tem umas gravações que estão vindo muito baixas, tá bom? Esta aula, na verdade, a aula de hoje, eu vou gravar em 2 vídeos. Por quê? Porque ela é extensa. A primeira aula, o primeiro vídeo é a correção daquela tarefa da página 176 a 180. Então, peguem a apostila, abram a apostila, que nós vamos corrigir de 176 a 180. E depois eu vou trabalhar um segundo vídeo com uma matéria nova, que nós vamos trabalhar em paralelo ao trabalho de hoje, com esta correção. Então, vamos lá? Força na peruca? Vamos lá? Pega a apostila, dá um pause aí, corre lá, pega a apostila, ânimo, força, pega dicionário se precisar, tá bom? Vamos trabalhar. Gente, espero que todo mundo já tenha encontrado a apostila. Página 177, exercício 1. Segundo o texto, pode-se corretamente afirmar que... Então, vocês têm aqui... Eu vou dar um pause e vou gravar daqui a pouco, porque estão fazendo uma obra aqui embaixo, está difícil. Vou esperar o barulho passar, daqui a pouco continuo. Pronto, gente, parece que a coisa deu uma aliviadinha. Então, vamos lá. Aqui nós temos, gente, um texto expositivo. O texto expositivo, ele expõe um assunto, né? Ele detalha um assunto. Esse texto, vocês leram, vocês viram que é falando sobre doença de Chagas. Bom, aí a questão 1 diz o seguinte: segundo o texto, pode-se corretamente afirmar que, de todas as respostas, gente, a única correta é o parasita adentra o organismo humano por meio das fezes do barbeiro depositadas no local da picada, tá? Então, conforme o texto, está escrito lá, o parasita é eliminado nas fezes no local da picada quando sugam o sangue dos humanos, que desse modo ficam infectados, certo? Lá você encontra essa veracidade do texto. Vamos lá. Com base no texto, não se pode afirmar, veja, está em negrito, preste bem atenção, não se pode afirmar que o período de incubação da doença dura menos de 1 semana, porque, segundo o texto, ele é variável, mas de não menos de 1 semana, não menos de 1 semana, ele é variável, mas não é menos, não menos de 1 semana. Então, quando ele diz que aqui dura menos, está errado. De acordo com o texto, o que é vetor? Vetor é o agente que transmite a doença. O vetor é aquele que é o agente, aquele que age na transmissão. Agente junto, lembra? Agente junto, aquele que age. Então, é aquele que transmite a doença. No caso, é o barbeiro. Releia o texto e relacione os sintomas que podem ocorrer após o período de incubação. Bom, os sintomas são febre, está tudo no texto. Febre, ínguas, inchaço do fígado e do baço, vermelhidão no corpo semelhante a uma alergia, né?
Casos mais graves têm alteração no batimento cardíaco, acontece a meningite e a encefalite, nas gravidades, certo? Tudo isso, gente, fácil porque você encontra no texto. Virando a página seguinte, meus amores, página 178, exercício 5. Que relação é possível estabelecer entre a doença e a pobreza? Porque a doença, gente, é mais comum nas zonas rurais, onde as construções das casas são muito precárias, de pau a pique, onde o inseto se hospeda nas frestinhas da parede de pau a pique. Tá? Vocês sabem o que é uma casinha de pau a pique, né? Ela é construída de madeira e ela é coberta de barro, né? O barro que endurece depois, aquela argila vermelha, né? Pau a pique. Para conhecer melhor as palavras. Aqui, gente, vocês têm de fazer a consulta, né, para poder entender isso daí. Veja, proto significa primeiro, isoário, animal pequeno, animalzinho. Então, proto significa primeiro. Veja que você tem todas elas começando por proto. Protótipo. Primeiro tipo, original, primeiro modelo, aquele que é original, que saiu em primeiro lugar. Protótipo, o modelo, o primeiro tipo daquilo que está sendo fabricado ou que será fabricado, tá bom? Protomédico. Um protomédico é o médico principal de uma equipe. Então, normalmente, os grandes cirurgiões ou os cirurgiões, eles têm uma equipe, né, que trabalha com ele, uma equipe de médicos. O protomédico é o médico principal da equipe, é o chefe da equipe. Protonauta. Nauta é o nauta principal. O que é nauta? Navegador, aquele que navega. Então, o protonauta é o navegador principal. Em outras palavras, seria... ou também aquele que navegou primeira vez naquele território. Não é? Então, veja, os portugueses foram protonautas na descoberta de vários lugares aqui do continente americano, certo? Depois, protomártir, o primeiro mártir, ou aquele que tem o ideal, o primeiro mártir, aquele que tem aqueles que têm um ideal político, um ideal religioso, e eles se sacrificam, ele foi o primeiro a se sacrificar por aquele ideal, tá? Então, veja, na questão da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, ou mesmo no Brasil, o protomártir da independência do Brasil, aquele que primeiro morreu em prol do ideal da independência, foi Tiradentes, ele é um protomártir. Depois, proto-revolução. A primeira revolução, o início de uma revolução, onde começou a revolução, é a proto-revolução, tá bom? Os barbeiros alimentam-se de sangue, por isso eles são o quê? Hematófagos. Hema, de hemácia, sangue, né? Hema é sangue. E fago, aquele que come. Hematófagos, aquele que come sangue, que se alimenta de sangue. 8. Releia. Ainda nos casos graves, podem ocorrer sintomas de inflamação das camadas de proteção do cérebro, que é a inflamação da camada da meninge é a meningite. E a inflamação do cérebro, encefalite. Encéfalo é cérebro, encefalite. Por aí nós percebemos que a palavra meningite e encefalite, eles têm uma partícula na palavra, um afixo na palavra, que significa inflamação. Qual é o afixo, qual é o pedacinho que indica inflamação?
it, certo? It. Outras palavras que tenham o sufixo it, indicando inflamação. Otite, amidalite, apendicite, certo? Tá bom? Transcreva uma palavra do texto que traga o elemento grego que denota coração. Coração cardio, né? Então, nós temos eletrocardiograma. Cardio se refere a coração. Eletrocardiograma. Levando em consideração o texto que você leu sobre a doença de Chagas, indique algumas características de um texto expositivo explicativo. Gente, entre as características importantes já mencionadas, ele informa, o caráter dele é de informar um assunto, tá? Assunto este que foi veiculado através de uma pesquisa, de um estudo. São textos impessoais, ou seja, nunca escritos em primeira pessoa e nem se dirige ao leitor. São textos objetivos, ou seja, eles não têm nenhuma manifestação de opinião ou de sentimento. Os textos expositivos, eles além do texto escrito, ou seja, o texto verbal, eles podem aparecer com textos não verbais, ou seja, imagens, infográficos, né? É isso. Certo, gente? Bom, pessoal, agora nós vamos corrigir a lição sobre a metonímia. O que é a metonímia? Para relembrar, é aquela palavra que faz uma troca, né? Há uma troca de palavras, troca de termos para se dizer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Estudo da metonímia. Espera aí, gente, eu vou dar uma paradinha, que eu quero ver se eu já dei essa aula de explicação. Só um segundinho, que eu vou olhar o meu texto aqui, ó, e vou ver se dei. Já sim, já houve uma explicação no dia 3. Isso daqui realmente foi uma tarefa. Vamos lá, gente. Eu expliquei a diferença entre metáfora e metonímia, não é? Eu expliquei que a metonímia, ela substitui um termo, né, por outro. Existe uma certa lógica nessa substituição, não é como a metáfora. A metáfora é uma substituição ilógica, subjetiva, de acordo com o autor que a está utilizando. Ela não tem necessariamente uma uniformidade para que todos utilizem aquela mesma expressão para significar aquela mesma coisa. Na metonímia, não. A metonímia, ela é um uso convencional. Todas as pessoas conhecem essa troca, tá? E existe uma certa lógica, inclusive, na troca. Aí nós tínhamos os exercícios da página 180 para trabalhar. Atividade 1. Vamos lá. Indique se a relação entre as palavras dadas é metafórica ou metonímica. Sol e calor. Existe relação de lógica? Sim. Então é o quê? Metonímica. Olhos, vitrine da alma. Existe alguma relação lógica? Lógica? Não, é metafórica, então é uma metáfora. Música e Vivaldi. Para quem não sabe, Vivaldi é um compositor clássico da música. Existe uma relação lógica, metonímia. Cabelos e fios de ouro. Não. Isso é metafórico, não tem relação lógica, tá bom? Cada um usa fio de ouro na situação que quiser, certo? Tá bom? Atividade 2. Aproveite o exercício anterior e crie 2 frases com as palavras que apresentam relação metonímica. Eu vou dar um exemplo, tá? Então,
O sol está insuportável hoje. O sol está insuportável hoje. Ou, nossa, mas que sol está hoje. Na verdade, não é sol. O sol é sempre aquele, é calor. O calor está insuportável hoje. Tá? O sol está forte. Não é o sol que está forte, é o calor que está intenso. Entenderam? Isso é uma relação metonímica. Com o outro, música e Vivaldi. Gosto de ouvir Vivaldi. Vivaldi é o meu preferido. Na minha casa, só ouço Vivaldi. Na verdade, você só ouve as composições de Vivaldi, certo? Você gosta das composições de Vivaldi e não do Vivaldi. Vivaldi é uma pessoa, certo? Tudo bem? Então, esses são os exemplos. Atividade 3. Nos exemplos a seguir, indique qual a figura de linguagem que ocorre. Quando houver metonímia, grife a palavra que estabelece o recurso da metonímia. Barulho começou. Se ele se intensificar, eu vou dar uma parada, como agora. Pronto, acalmou o barulho aqui. Vamos continuar nossa atividade, gente. Então, nós temos que indicar a figura de linguagem e apontar, sublinhando, se houver metonímia, qual a expressão é metonímica, tá bom? Então, vamos lá. Questão 7. Meu coração é um balde despejado. Meu coração é um balde despejado. Tem lógica? Não, é metáfora. Esta é uma classe inteligente, preste atenção. Classe inteligente. Aqui é metonímia, porque a palavra classe, que vocês vão sublinhar, significam esta é uma... aqui tem alunos inteligentes. Estes são alunos inteligentes, tá? Classe é o espaço físico, tá bom? Número 9. Ele é falso como uma nota de $2. Ele é falso como uma nota de $2. Ele é falso como? Como? O que nós temos aí? Uma comparação. Ele é falso como uma nota de $2. Abrimos um champanhe para comemorar a chegada do ano novo. Abrimos um champanhe. Na verdade, aqui nós temos metonímias, tá? Por quê, gente? Abrimos um champanhe. Champanhe é o nome do local onde se produz o vinho espumante, tá? O vinho espumante, o nome é vinho espumante. Champanhe é uma metonímia, porque fica uma localidade na França que se chama Champagne. Então, um champanhe seria um vinho espumante, tá? Mas incorporou-se metonimicamente. Então, garrafa de champanhe é expressão metonímica. Depois, meu coração, não sei porquê, bate feliz. Coração é feliz? Não, isso aí o que é? Uma personificação, certo? Depois, há um provérbio que diz que o amor não vê defeitos. Olha só, há um provérbio que diz que o amor não vê defeito. Veja, não é o provérbio que diz, são as pessoas que dizem, né? As pessoas que dizem. Provérbio, gente, é uma estrutura textual. Quem diz são as pessoas. Há pessoas que dizem. Então, provérbio você vai sublinhar.
que o amor não vê defeito. Gente, não é o amor que não vê defeito, é uma pessoa que ama. A pessoa que ama não vê defeitos. Então, amor aí é metonímico também. Certo, gente? Muito bem. Para a aula de hoje, aula de correção, nós encerramos. Mas há um segundo vídeo que será postado, que aí é a aula teórica, tá bom? Até já. Fiquem com Deusinho. Tchau.